Em algum momento da nossa vida, todos questionamos quem somos e por que existimos. A busca pela identidade e o entendimento do nosso lugar no mundo são questões profundas e eternas que nos acompanham desde o início da nossa jornada. No entanto, há algo ainda mais profundo e misterioso que pode estar influenciando a nossa personalidade, os nossos comportamentos e as nossas escolhas. O momento do nosso nascimento. Para muitos, a ideia de que o momento do nascimento possa afetar a nossa personalidade parece ser um mito, uma superstição sem base científica. Mas o que se passa quando você leva em consideração a sinergia entre astrologia, psicologia e ciência? E quando você começa a explorar as conexões entre os padrões astrológicos, as características psicológicas e as tendências comportamentais, é nesse ponto que as coisas se tornam fascinantes e cheias de surpresas. Carl Jung, um dos principais expoentes da psicologia analítica, afirmava que a alma tem um código oculto determinado pelo momento do nosso nascimento. Segundo ele, essa combinação única de fatores astrais, psicológicos e biológicos é responsável por moldar a nossa personalidade, as nossas forças e fraquezas e as nossas tendências comportamentais. Mas como isso funciona exatamente e como podemos descobrir os segredos que estão escondidos em nosso código oculto? A resposta pode estar escondida em nosso mês de nascimento. Cada mês do ano é associado a padrões específicos de energia, personalidade e comportamento. E quando você começa a explorar esses padrões, você começa a descobrir como eles influenciam a sua vida, desde as suas escolhas profissionais e pessoais até as suas relações e desafios. É uma jornada de self-descoberta e autoconhecimento que pode mudar a forma como você vê a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Vamos mergulhar em um mundo de símbolos, padrões e revelações que mostram como as nossas características primárias são fruto de uma combinação única de astrologia, psicologia e ciência. Com imagens e narrativas impactantes, vamos explorar como o momento do nosso nascimento afeta a nossa personalidade, as nossas forças e fraquezas e as nossas tendências comportamentais. Vamos descobrir como o mês de nascimento pode ser um guia valioso para entender as nossas possibilidades e desafios. E, acima de tudo, vamos encontrar pistas valiosas para melhorar as nossas vidas e encontrar o nosso verdadeiro eu. Agora, vamos explorar como o mês de nascimento pode influenciar as nossas tendências comportamentais e decisões. Muito embora muitos acreditem que o destino está determinado desde o início, a verdade é que a nossa personalidade é resultado de uma complexa interação entre fatores genéticos, ambientais e astrológicos. O momento do nascimento é apenas um dos muitos fatores que contribuem para a formação da nossa identidade. Um aspecto fascinante da astrologia é a ideia de que cada mês do ano está associado a um conjunto específico de características e tendências. Por exemplo, as pessoas nascidas em janeiro tendem a ser mais disciplinadas e responsáveis, enquanto as pessoas nascidas em agosto tendem a ser mais criativas e impulsivas. Mas por que isso ocorre? E como podemos utilizar essa informação para melhorar as nossas vidas e alcançar nossos objetivos? A resposta está na ideia de que o universo está cheio de padrões e simetrias. A astrologia é apenas uma forma de traduzir esses padrões em linguagem humana. Ao entender esses padrões, podemos começar a ver como a nossa personalidade e comportamento estão interligados com o mundo ao nosso redor. É como se estivéssemos usando um mapa para navegar por um território desconhecido. Com um mapa, podemos entender onde estamos e como podemos chegar ao nosso destino. Agora, considerem como isso se aplica quando você enfrenta uma decisão importante. Ao saber seu mês de nascimento, você pode começar a entender quais tendências e características estão em jogo. Isso pode ajudá-lo a tomar decisões mais informadas e a evitar armadilhas que podem lhe levar ao fracasso. É como se estivesse usando um radar para evitar obstáculos no caminho. Outro aspecto interessante da astrologia é a ideia de que as pessoas nascidas em diferentes meses do ano têm diferentes níveis de compatibilidade. Por exemplo, as pessoas nascidas em janeiro tendem a se dar bem melhor com as pessoas nascidas em outubro, enquanto as pessoas nascidas em agosto tendem a se dar bem melhor com as pessoas nascidas em março. Mas por que isso ocorre e como podemos utilizar essa informação para melhorar as nossas relações e criar laços mais fortes com os outros? A resposta está na ideia de que a compatibilidade é uma questão complexa que envolve muitos fatores.
O mês de nascimento é apenas um dos muitos fatores que contribuem para a formação da nossa personalidade e comportamento. Ao entender esses fatores, podemos começar a ver como a nossa compatibilidade com os outros está interligada com as nossas próprias características e tendências. É como se estivéssemos usando um quebra-cabeça para entender como as peças se encaixam. Com o tempo e a prática, podemos criar um quadro completo e entender como as pessoas se relacionam mutuamente. À medida que avançamos em nossa jornada de exploração, começa a emergir um quadro mais claro do complexo intercâmbio entre o universo e a nossa individualidade. As ideias que pareciam inicialmente dissociadas começam a se relacionar de maneira mais profunda, revelando padrões ocultos e conexões sutis. É como se estivéssemos desvelando as camadas de uma flor, revelando o seu esplendor interior. Ao considerarmos a influência do momento do nascimento, a astrologia e a psicologia, começamos a entender como essas forças interagem para moldar a nossa personalidade e comportamento. É como se estivéssemos seguindo um fio de lã através de um labirinto, descobrindo novas conexões e caminhos que não imaginávamos antes. Cada nova descoberta abre portas para outras perguntas e reflexões, criando um ciclo de aprendizado contínuo. Em meio a essa complexidade, começa a emergir uma imagem mais clara da nossa condição humana. Notamos que a nossa identidade é um processo dinâmico e em constante evolução, influenciado por uma multidão de fatores. É como se estivéssemos navegando por um oceano com ondas de mudança e transformação constantemente surgindo em nossa rota. No entanto, é exatamente essa complexidade que nos permite explorar novas possibilidades e criar um caminho único para nós mesmos. À medida que nos aproximamos da nossa jornada final, começa a emergir uma pergunta mais profunda. O que significa ser um ser humano? Qual é o nosso propósito no mundo? É como se estivéssemos buscando um refúgio seguro em um mundo em constante mudança, procurando por uma resposta que nos permita navegar com confiança e propósito. É nesse ponto que a jornada de exploração se torna uma jornada de descoberta, uma busca pela nossa verdadeira essência. À medida que refletimos sobre a jornada que acabamos de percorrer, começa a emergir uma imagem mais clara da nossa condição humana. Notamos que a nossa identidade é um processo dinâmico e em constante evolução, influenciado por uma multidão de fatores. É como se estivéssemos navegando por um oceano, com ondas de mudança e transformação constantemente surgindo em nossa rota. E é exatamente nesse ponto que encontramos a verdadeira força da jornada. Não está no destino final ou na resposta pronta, mas sim na própria jornada em si. A busca pela nossa verdadeira essência, pelo nosso propósito no mundo, é um processo contínuo que nos leva a crescer, a aprender e a mudar. É um processo que nos permite explorar novas possibilidades e criar um caminho único para nós mesmos. A jornada que acabamos de percorrer nos leva a uma compreensão mais profunda da nossa condição humana. Não estamos sozinhos no universo, nem estamos limitados pelas nossas circunstâncias atuais. Estamos conectados a uma rede complexa de fatores que influenciam a nossa vida e estamos capazes de influenciar esses fatores para criar um destino mais próximo do que imaginávamos. Mas por que isso é tão importante? Por que é que a nossa jornada é tão crucial para a nossa existência? A resposta está na própria natureza da nossa condição humana. Somos seres em constante mudança, em constante evolução. Somos seres capazes de aprender, de crescer e de mudar. E é exatamente essa capacidade que nos permite criar um futuro mais brilhante, mais promissor e mais autêntico. A jornada que acabamos de percorrer nos leva a uma compreensão mais profunda da nossa existência. Não estamos apenas vivendo uma vida, estamos criando uma vida. E é exatamente essa compreensão que nos permite viver com mais propósito, com mais significado e com mais autenticidade. É uma compreensão que nos permite criar um destino mais próximo do que imaginávamos, um destino que é mais brilhante, mais promissor e mais autêntico. E é exatamente nesse ponto que encontramos a verdadeira força da jornada. Não está no destino final ou na resposta pronta, mas sim na própria jornada em si. A busca pela nossa verdadeira essência, pelo nosso propósito no mundo, é um processo contínuo que nos leva a crescer, a aprender e a mudar. É um processo que nos permite explorar novas possibilidades e criar um caminho único para nós mesmos.